Então vamos lá. Corinthians 1, Vasco 0 pela Libertadores de 2012. De final da Libertadores 2012. Aqui era o seguinte, todo mundo sabia que o campeão da Libertadores iria sair dessa chave, seja o Corinthians ou seja o Vasco. Os caras que não são vascaínos, são corintianos, os rivais vão falar, não, mas tinha um Boca Juniors. Todo mundo sabia que esse aqui era o jogo mais esperado, que eram os times que dominavam. São 8 times e caminho estreito. De cada confronto passará um semifinalista. Aqui em São Januário, no Rio de Janeiro, nós vamos acompanhar Vasco e Corinthians. O cenário é bonito. Então vamos lá, o Vasco vem. Fernando Praz, Renato Silva, Rodolfo, Fagner, Thiago Feltre. Newton, Rômulo, Juninho e Diego Souza, Éder Luiz e Alexandre. Pô, cara, assim, esse time aqui pra mim é um time pior do que o que foi campeão na Copa do Brasil, tá? Porque, pô, o Feltre não é melhor do que o Ramon. E o Renato Silva, pô, é o Renato Silva. O Rodolfo também é o Rodolfo. Não é a dupla de zaga Anderson Martins e Dedé. Mas vamos lá. O estádio tá lotado, choveu, parou, volta. Nosso treinador Cristóvão. A chover, mas a torcida veio. Hoje o Caldeirão é do Vasco. A semana que vem o Caldeirão é do Corinthians. São 2 partidas. Sandro Meirahit apita a partida. Alessandro Matos e Roberto Bratz. Sandro Meirahit aí que é um péssimo comentarista de arbitragem. Vasco e Corinthians. O torcedor do Corinthians também. Esse abraço aqui fudeu tudo. O Cássio passou alguma coisa aqui no Diego Souza. Lota todo o espaço reservado. E o Corinthians? A torcida corintiana, Sandro Meirahit apita o jogo. O Sandro tem como assistentes. O Corinthians vem com Cássio, Chicão e Leandro Castan. Alessandro, pô, gostava muito do Alessandro. Fábio Santos, Ralf e Paulinho. Danilo, Alex e na frente Jorge Henrique e o Emerson. O Alexandre Rocha Matos e o Roberto Bratz. É, portanto, um trio brasileiro para apitar o jogo aqui em São Januário. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a caminhada de Vasco e Corinthians em busca da semifinal da Libertadores 2012. Campo de ataque, boa levada do Rômulo, tocou para o Éder Luiz. Lindo lance em cima do Chicão. Faz o cruzamento, bola para a área. De falta. O Éder era bom, tá? O Éder Luiz era bom. Tumulto lá dentro da área do Fernando Praz. A bola foi direto para cima dele. O goleiro espalma. Volta a bola do time do Corinthians. Arriscou de longe Fábio Santos. Ela passa à esquerda. O Fábio Praz já sai. São para a torcida do Corinthians. O Fábio Praz. Expectativa para do Vasco. Bola direto para dentro da área. Tentou o toque de cabeça. O Newton. Ela ainda fica viva. Jogou lá dentro o Rômulo, tirou para o alto o Leandro Castan. Cássio vai lá em cima, errou o soco. E o campo molhado. Caralho, que caneta foi essa? Apesar de resistir bem, lindo lance do Jorge Henrique. Muda de lado o Juninho, de primeira. Jorge Henrique jogava bola, hein? Era bom, hein? Ele dá um tapa, joga para o Fagner. Saiu de 2, bola entre as pernas. Porra, Fagner. Nas do Danilo, mais o chute. A torcida entende que é a 30 metros e 60 centímetros a distância da bola para o gol. É central a posição da bola. Partiu o Alex, passou pela barreira. Fernando Praz veio quente a bola, ele não conseguiu encaixar. No rebote o Renato Silva tirou do Paulinho. Mas o juiz está parando o jogo e marcando direto. 6 jogadores do Vasco estão dentro da área e esperando se a opção dele for o cruzamento. Só 2 jogadores do Corinthians na barreira. Ele mandou direto pro gol. Cássio espalma. Corre Paulinho para tentar evitar a saída. Conseguiu. Errou completamente. De novo 6 jogadores do Vasco dentro da área. Vai aberta a bola. Tá viva. Tirou.
Vamos chegando logo aos 46 minutos. Olha o Corinthians com o Alessandro. Entrou na área, bateu cruzado pro gol. Emerson não conseguiu mandar de novo a bola para dentro da área. Foi a chegada mais clara, o momento mais aberto que teve o Alessandro lá pelo lado direito do ataque do Corinthians. E o árbitro Sandro Ritt apita o fim da primeira etapa em São Januário. Com muita briga. Primeiro tempo não teve nada. Briga com 0-0 como esse. A bola está em jogo. Alexandro com o Diego. Disparou aqui na esquerda o Thiago Feltre. Diego levou pelo meio. Olha que bolou pro Éder Luiz. Ficou na cara do gol. Bateu. Pegou sem força. Cássio cai e faz a defesa. Que bola do Diego. Todo mundo ficou esperando o passe pro Thiago Feltre. Ele deixou o Éder Luiz na cara do gol. Ele pegou mal na bola. O Vasco vem de novo. Olha, melhor chance de gol do jogo até agora. Olha lá, Éder Luiz recebeu, Alexandro chega pelo meio, o Diego Souza pela esquerda, o Éder vai pro fundo, bateu direto pro gol, Cássio espalma. Olha a corrida postada, Emerson virou, faz bom lançamento pro Éder Luiz, vai ter que se virar sozinho, bateu pro gol, chutou pra fora, não tinha ninguém. Ele foi muito mais rápido do que todo mundo. Para com o Paulinho. Toca a bola, mas não evolui o time do Corinthians. O Vasco cerca de novo o Rômulo. Agora chegou o Paulinho. Você vê que ele não conseguiu outra vez partir lá para o campo de ataque. Recomeça a bola no meio campo. Vira de lado o Ralf. Tocou no Jorge Henrique. Daí para o Alex. Outra vez Jorge Henrique. Chega tifitindo firme o Rodolfo. A bola espirrou para o Alex. A cabeçada. Sensacional. Fernando Praz no rebote. A defesa tira com o Fernando Praz agarrava pra caralho nessa época. Outro cruzamento, o impedimento tá marcado. Pô, a saída dele pro Palmeiras não se justifica, tá ligado? Mas qualquer dia eu falo sobre esse time aqui de 2011, 2012. Agora foi a vez do torcedor do Corinthians levantar da cadeira. Fica em pé para acompanhar a sequência do lance. Uma defesa espetacular do Fernando Henrique, ó. Jorge Henrique fez a tabela na dividida do escanteio. Juninho. Rolou a bola pro Thiago Feltre, cruzamento feito, cabeçada do Diego! Gol! Bandeira marcou impedimento. Cruzamento feito, cabeçada do Diego! Gol! Bandeira marcou impedimento. A cabeçada do Diego encontrou um companheiro que testou pro gol. Aí, Arnaldo. Esse jogador aqui embaixo da sua tela, o Alessandro. Arnaldo. Pra vocês não falarem que eu tô maluco, que eu sou clubista, que eu sou o caralho a 4. Se o Alessandro aqui não tava dando posição legal pro Diego Souza, eu sou o quê, porra? Tá maluco, porra? Aí os caras vêm falar que não tinha roubo pro Corinthians nessa partida. Não tinha. Porra, lembrou o lance lá do Fluminense, pô. O cara com a câmera fechada. Só que aqui não é nem o VAR, pô. É o Bandeira. O Bandeira tá vendo o jogador de branco aqui, pô. Caralho, não tem como. Companheiro que testou pro gol. Olha isso, porra. Olha isso, cara. Não tem como. Muita gente não lembra desse lance aqui, tá? Isso aí pode ter custado uma Libertadores pro Vasco. O gol que o Diego Souza perdeu também. Mas, porra, que era pra ser 1-0, né? Aí, Arnaldo. Esse jogador aqui embaixo da sua tela, o Alessandro. Time do Vasco. Vem, William. O Feltre. Ainda Jogador aqui. O Feltre não. É o Feltre. Ainda aponta. Aqui embaixo da sua tela, o Alessandro. Time do Vasco. Vem, William. Vai sair o Sheik. Bela jogada do Carlos Alberto. 2 dribles. Carlos Alberto jogou pra caralho no Vasco. Saiu do Paulinho, saiu do Douglas. Thiago Feltre abriu. Posição boa, disse o Bandeira. Cruzamento pro Alexandro. Rolou. Carlos Alberto bateu pro gol. Leandro Castan tirou. A bola tá. Pô, marcar essa falta aqui não existe. Cruzamento pro Alexandro, rolou, Carlos Alberto bateu pro gol, Leandro Castan tirou, a bola tá viva dentro da área, Carlos Alberto. Não existe porque no lance lá no começo a gente viu o cara fazer o mesmo com o Éder Luiz e o Cássio deu uma cotovelada na cara dele. Fez a falta, foi isso que viu o árbitro Sandro Ritt, ele que criou um salseiro aqui pela esquerda. A falta nessa jogada aí, em cima do Paulinho, né, Arnaldo? Exato, quando o goleiro não conseguiu dominar o Jorge Henrique. E o árbitro apita. E aí acaba ali o primeiro jogo no 0-0.
começar aqui no Pacaembu. Vamos de imediato conferir o Vasco da Gama, do Cristóvão Borges, que também não mexeu no time. O goleiro Fernando Praz, número 1. Na defesa, 23, Fagner. 14, Renato Silva. 4, Rodolfo. 2, Thiago Feltri. Meio campo do Vasco, 19, Nilton. O número 15, Rômulo. O cara tá... Ele tá narrando o time com... Porra. Juninho é o camisa número 8 do time do Vasco. A torcida do Corinthians foi no São Januário e aprendeu que a torcida do Vasco canta o nome de todos os jogadores independente do jogo. Série B, Série B do estadual, independente do que for, isso é uma coisa que eu acho muito foda. E outros times aderiram aí, mas eu acho muito foda isso, tá ligado? Tem algumas coisas que o teu time inicia e que você tem orgulho de falar que, foi o teu time que iniciou a fazer isso. Então essa daí é uma das coisas que eu tenho orgulho que o Vasco iniciou a fazer. Sempre grito o nome do jogador, tá ligado? Em alguns momentos dá raiva, por exemplo. Tu tá lá e Lucas Mineiro, ou não tem como. E Diego Souza. Nem vi aqui o Corinthians, mas vamos... Juninho é o camisa número 8 do time do Vasco. Então vamos lá, mesmo time. Cássio, Chicão, Leandro Castanho, Alessandro Fábio Santos, Ralf Paulinho, Danilo Alex, Jorge Henrique Emerson. E Diego Souza com a número 10. E o ataque do Vasco, o ligeiro Éder Luiz, camisa 7. E o artilheiro Alexandro, número 9. O time do... Tipo assim, isso aqui... Luiz, camisa 7. E o artilheiro Alexandro, número 9. O time... Cara, o Nilton... o Rômulo, tinha jogado muito mal a partida anterior, Muito mal a partida anterior. Ele jogou muito mal. Ele foi péssimo na partida anterior. Ele era pro Cristóvão ter sentido de que não era o jogo pra ele, tá ligado? Apesar dele ser titular, o Cristóvão tinha que ter sentido isso. Estão explorando o lado do Rômulo. E o Feltri e o Rodolfo não eram grandes defensores. Fica um lado ali muito fraco. Do Cristóvão. A arbitragem é brasileira. Leandro Voaden apita o jogo. O horroroso Voaden. O Leandro Voaden vai ser auxiliado pelo Altemir Hausmann. Os dois são gaúchos. Flamenguista Voaden, né? E o Carlos Berkenbock de Santa Catarina. Bola em chute, 8 metros cravados a distância da bola para o gol. Cabe muito um chute direto. Ele partiu, bateu direto para o gol. Cássio rebate. De novo ele. Acabou dando certo para o Cássio e errado para o Alex. Cássio que o Corinthians, acho que foi contra o Corinthians, foi na volta do Juninho, o Corinthians já chegou tomando um gol de falta. Aí, ó. E não pode ver um flamenguista que ele fica feliz. Mas, Fernando, isso aí é uma foto só, cara. Isso aí não quer dizer nada. É só uma foto do cara tirando foto, sabe? Ele é árbitro, ele é famoso. Felicidadezinha dele. Vê um jogo dele apitando o jogo do Flamengo pra tu ver. Alexandro, que não dominou. Mais uma vez a bola para dentro da área do Fernando Praz. Ele ameaçou sair de novo. Seca o jogo. Recebe o Corinthians com Jorge Henrique. Abriu pro pé esquerdo. Mandou. Eu não vou falar o que aconteceu. Mas pesquisem sobre esse jogo aqui, ó. Em que o Santos pediu a anulação do jogo contra o Flamengo. Era ele apitando, tá? Encostou o Danilo, chegou também o Alex, o desvio do Danilo. A bola ficou viva, Emerson! Bate pra fora com desvio, é escanteio! Essa é aquela bola meio perdida ali. Bate em um, toca em outro, sobrou. O Emerson bateu e a defesa do Vasco outra vez. Atenta para fazer o corte com o Fagner. O Cristóvão mandou colar e ele colou. Na bola desviada pelo Danilo. Um jogador que bate de pé direito nessa hora pode tentar o cruzamento. Mas como é o Juninho, ele arriscou direto pro gol e acabou jogando por cima. Fica de frente para a marcação do Thiago, faz o cruzamento para dentro da área, o desvio do Rodolfo, o chute do Paulinho. Se saiu, a torcida do Pacaembu inteiro gritou pro Ralf que chegava
O Alexandro para roubar. Cruzamento feito, toque de cabeça. Fernando Praz. O primeiro dos 4 amistosos que o Brasil vai fazer vai ser contra a Dinamarca. Juninho. Sábado de manhã, hein? Fora o Chicão. Recuperou bem o time do Vasco. Olha o Diego Souza, entrou na área. O Leandro Castan foi pra jogada, ela veio quente, o Cássio largou. Vai arriscar de longe o Rômulo, acabou batendo mal. E o árbitro Leandro Voaden apita. Fim de primeiro tempo no estádio do Pacaembu. Ainda pertence ao time do Corinthians. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a segunda etapa. E começam as suas mexidas. Olha o Paulinho. Uma das poucas vezes que ele chegou ao campo de ataque. A torcida queria falta. O Paulinho também. Eu falo isso direto. O Tite fazia o Ralf e o Paulinho subirem muito. E o Vasco não deixava os dois subirem. Porque eles tinham que ficar no Juninho, pô. No Juninho e no Diego. Imagina, pô, tu deixar um jogador da qualidade do Juninho Pernambucano livre. Voaden não. Só fala que isso aqui era pra vermelho, mas não era não. Sempre foi pra amarelo isso aqui. Os jogadores do Corinthians e o Paulinho chegou reclamando. O Emerson parou o jogo, tomou cartão amarelo. Isso também. Isso aí também não foi nada. Pode aumentar no jogo. Se a precaução aumenta, o nervosismo, a reclamação, tudo isso também pode. Essa foi a falta do Emerson, que deu a ele o cartão amarelo por esse lance aí no Rodolfo. E essa falta que o Paulinho queria, mas o juiz não deu do lance. O Tite perdeu a cabeça. Foi uma bobagem. Foi expulso o Tite. Pô, depois eu vou fazer o meu review aqui sobre o jogo. Você viu que ele reclamou, aquela imagem dele reclamando é uma imagem recuperada, evidentemente, do momento da falta. Você chegou a ouvir aí se ele falou alguma coisa mais pesada aí pro Voaden? Espera o cruzamento. O Jorge preferiu tocar, boa bola pro Paulinho, bateu pro gol! Tipo assim, eu vou comentar agora. A parada é a seguinte. Quando o árbitro ele é muito cobrado, que ele faz uma besteira em campo, ou que ele acha que ele fez alguma coisa certa, nesse caso aí pra mim o Voaden fez uma coisa certa, e dentre as muitas erradas, ele fez uma coisa certa, o árbitro ele se coloca num outro patamar de poder. Ele é o cara que controla o jogo, mas ele não poderia ter esse poder todo. Por exemplo, a gente vê árbitro xingando o jogador, a gente vê árbitro xingando o técnico, a gente vê árbitro debochando do jogador. Pô, o que mais tem é vídeo do Daronco debochando de jogador em jogo, pô. Tá ligado? Debochando do jogador em jogo. Pô, tem árbitro que vai pra Série B e aí fala, pô, vocês estão acostumados com um árbitro,zinho que apita isso aqui. Pô, e tipo assim, ninguém faz nada pra isso. Eu falei na live de ontem, do 7-1 do Vasco no São Paulo, que os comentaristas de arbitragem estão ali pra poder se defender. É uma classe, eles têm uma casta, sabe? E o Tite, pelo que eu lembro, o Tite ele não desrespeitou o Voaden. Ele não falou nada demais pro Voaden. Ele só cobrou o Voaden para ele ficar mais atento. Só que o ego do Voaden é um ego do árbitro brasileiro. Do árbitro que se acha poderoso o suficiente para, num jogo de Libertadores, expulsar um treinador da lateral de campo porque ele foi taxado, sabe? O Tite taxou o Voaden, ó. Se liga, pô. Porque o Tite sabia que essas jogadas iriam acontecer mais vezes, porque ele mandou o Paulinho subir nesse jogo, e ele sabia que talvez o Vasco fizesse aquilo ali para poder parar. Só que aquele lance especificamente ali não foi falta, tá? E o Voaden, no trono dele, vai lá e expulsa o Tite. Então, assim, eu falei isso ontem, pô, já falei isso em vários locais. Não é culpa do Tite, não é culpa do Cristóvão, não é culpa do Vasco. Pô, a culpa é da arbitragem brasileira, que é desqualificada. É desqualificada. É da arbitragem brasileira que não pensa em melhorar o seu pensamento de arbitragem de apitar um jogo, tá ligado? E ele vai e prejudica o jogo, pô. Tipo, é uma quartas de final. Pô, o jogo de ida foi 0-0. Pô, o jogo é quente. É a maior rivalidade da época que tinha. Pô, Vasco e Corinthians é a maior rivalidade que tinha na época, desde o ano anterior. Então, assim, ele não pode pegar e fazer uma parada dessa. E pô, é irresponsável, tá ligado? Pô, um árbitro experiente como ele, pô, tô aqui zoando, mas tipo, ele tinha que ter sentido melhor esse jogo. Ele não foi desrespeitado pelo Tite em momento nenhum. Ele não foi.
Tenta o Alex. Agora chutou. Por isso que eu falo, pô. Tipo assim, botou jogo de brasileiro. Pô, cara, tem que botar um cara de fora, pô. Tem que botar um cara de fora. Não dá pra botar árbitro brasileiro. Porque árbitro brasileiro, ele é muito da peripécia. Ele é da peripécia quando ele vê 2 times brasileiros jogando. Você nunca vai ver o Daronco apitar um jogo de Libertadores, de oitavas, como ele apitou o Vasco e São Paulo do ano passado, pô, na Copa do Brasil. Você nunca vai ver isso acontecendo. Porque ele sabe que na Libertadores, se ele fizer as gracinhas que ele faz de mostrar músculozinho, de que tá bombado, de tentar intimidar jogador, de falar merda, ele sabe que ele vai ser cortado, pô. E ela foi embora pela linha de fundo. O Vasco, esse ano, já marcou. Tá vendo a torcida do Corinthians? E o Tite tá ali. Olha quem tá ali, ó. Alex na bola, lá pra dentro da área. Fernando Praz, um soco. Voltou. Alessandro. Jogo. Pô, isso aqui não tem como, tipo. Pô, é o Alessandro, é o capitão dos caras. Pô, um dos maiores laterais direitos da história do Corinthians. Pô, não sei se ele é o maior, né? Não sei, os corintianos podem dizer isso. Mas assim, caralho, tipo, ele errou feio aqui. E o Diego Souza partiu. Gol em cima do Diego. Olha a chance do gol. É a chance mais clara. Vou falar o que eu faria. Obviamente, pô, não sou profissional. Eu jogaria a bola aqui pra cá. Eu sou destro, então eu jogaria a bola pra cá. E aqui pra dentro da área, não aqui na meia-lua. Jogaria ela aqui pra dentro. Pô, olha como é que o Cássio tá. E soltaria um porradão, seja o que Deus quiser. Eu prefiro soltar um porradão e perder do que fazer o que o Diego fez. Ficou na cara do Cássio, bateu! Ele fez tudo errado, cara. Fora! Pô, era o melhor goleiro do Brasil, porra, alto pra caralho, com uma envergadura que parece uma porta. Pô, ele vai e me faz isso. O Cássio salva o Corinthians! A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol! E a do Vasco poderia ter chutado aqui também. Lamenta como um pênalti perdido. A arrancada do Diego, um desvio do Cássio e a bola vai pra fora. Foi a bola do jogo até agora. E um erro de saída, né? Uma pressão do goleiro. Nós todos, né? Olha a cobrança do escanteio. A cabeçada pro gol. Ela raspa o travessão. Liedson e William. Em 2 lances o Vasco Eu esqueci desse lance aí, mano. Pô, o Vasco amassou o Corinthians. da Gama. Deixa arrepiada a sua torcida. O do Corinthians sentiu um frio na barriga. A do Vasco comemora. Salve Alessandro antes do Éder. Tocou no chão, enganou o Felipe. Jorge Henrique saiu do Rodolfo. Olha lá, o Tite, olha a solução do Tite. Ó. Já saindo, Jorge Henrique. O cara foi ali pra fechar, mas tipo, pô, se o cara foi expulso, por mais que tenha sido errado, o delegado da partida não podia deixar aquilo ali acontecer, tá ligado? Eu sou contra o árbitro, o técnico ser expulso e ir pra torcida. Eu acho que ele tem que ser retirado, ou ele fica no vestiário, sem contato com ninguém, ou ele sai do estádio. Eu sou contra ele ficar na torcida. Eu sou contra. Pra mim, ele, pô, bota o cara lá dentro do vestiário, pô, ele foi expulso, tá ligado? É igual o jogador, pô. William já em campo. O William, número 7, caminhando pra sua reta final. E de parte A para 27, Chicão na cobrança de falta. Tipo assim, essa mexida ali, pô, era pra ele ter tirado o Newton ou o Rômulo. O Vasco tava bem defensivamente, tá ligado? E o Newton e o Rômulo, eles não estavam contribuindo tão absurdamente. Mas o Vasco tava dominando ali a partida. Então, pô, ele tinha que jogar mais pra frente. Cruzamento ou chute pro gol? Cruzou. Lá pra dentro da pequena área. Voltou. Ralf bate. Na área, voltou nele. Cruzou. Lá pro outro lado. Bola ajeitada. Primeiro pelo Paulinho. Sobrou pro chute do Emerson na trave. A do Newton raspou na trave. A do Emerson encheu a trave direita. Fernando Praz estava na bola. Ela... Ansioso, né? Pra entrar em campo. O Liedson, cara. Caralho, tu imagina tirar o Emerson pra botar o Liedson.
campo, de repente, decidir a partida. Lembrando que o Tite ontem... Aí a bola dominada pelo time do Vasco com o Newton tentando. Fez uma boa jogada, deu no Diego Souza. Veio pra cima, foi pra dentro como pediu o Cristóvão, bateu pro gol, bateu pra fora. Que loucura, a gente se liga. Toda vez que eu vejo o Liedson, eu lembro disso aqui, ó. Perto do Vasco, Sapinto já trocou socos com o Liedson quando era diretor. Técnico preferido para assumir o Vasco após a demissão de Ramon Menezes, o português Ricardo Sapinto é conhecido por seu temperamento explosivo, sendo que em 2010 chegou a trocar soco com o atacante brasileiro Liedson, quando era diretor de futebol do Sport em Portugal. O Liedson não era naturalizado? Então ele é português. Ah, Fernando, ele era naturalizado, não era? Ó, naturalizado. Brasileiro naturalizado português. O cara que se naturaliza para defender a seleção de Portugal, para mim ele tem que ser chamado de português. Pronto, é isso. Assim como o português que se naturalizar brasileiro, ele continua sendo chamado de português. A mídia portuguesa relatou, na época, que Liedson se irritou com uma bronca que o então diretor deu ao goleiro Rui Patrício. Caralho, Rui Patrício. Os dois continuaram a discussão no vestiário, onde trocaram socos. Na época, com 37 anos, caralho, novinho, né? Ricardo Sapinto dava seus primeiros passos fora do campo depois de se aposentar em 2007. Ele pediu demissão, que foi aceita pelo clube. Não tinha muito o que fazer. Será que tem a foto aqui? Não tem, né? Mas o Liedson tomou prejuízo. Brahma, o sabor de ser brameiro. Danilo disparou o Fábio Santos, ele preferiu o meio com o Alex, abriu, bateu, chegou no Diego, Leandro para William. Eu sei que a torcida do Corinthians gosta dele, mas eu não gostava tanto do Alex não, tá? Encarou o Felipe, bateu pro gol, pegou. O Corinthians bateu rápido, não esperou não, tá valendo, Fábio Santos. Não podia acontecer, tá vendo? O Voaden, ele errou aqui. Ele errou aqui. Danilo disparou o Fábio Santos, ele preferiu o meio com o Alex, abriu, bateu, chegou no Diego, Leandro para William, encarou o Felipe, bateu pro gol, pegou. Pô, tipo assim, ele mandou parar, ele tá indo lá pra perto pra poder marcar e ele deixa a bola rolar no rápido. Isso aí não pode acontecer, pô. A cobrança de falta rápida não é assim. O Corinthians bateu rápido. Ele deixou, pô. Gandula dentro de campo. Não esperou não, tá valendo, Fábio Santos cruzou. Mais uma cobrança de escanteio, o time do Corinthians. 42,5, bola pra área, cabeçada pro gol! Gol! Pô, eu sou muito fã do Paulinho. Paulinho do Corinthians! Movimentação de uma bola parada, Paulinho testa, Fernando Prost estica, não dá pra chegar, bola pro fundo do gol. Paulinho, camisa 8, o Corinthians abre o placar, diminui a tensão pro lado, joga todo o peso pro outro. Tá vendo? Deixou o cara livre, pô. O Tite sabia que a saída do jogo seria no Paulinho. Outro, abraços e mais abraços, de um lado. Desde então o Vasco tomou 400 gols de bola aérea. Do outro, lamento, medo do fim do jogo, Paulinho. O Corinthians faz 1-0 no estádio do Pacaembu. E o Paulinho foi na galera comemorar. E deve ter tomado cartão amarelo, né? Tomou cartão amarelo por ter tirado a camisa. Muda completamente a história. Agora o Corinthians está se classificando, evidentemente. O Vasco continua precisando de um gol. Pode indicar o Voaden. Falta cobrada, vai lá em cima o Cássio, a bola para fora. Globo, a gente se liga em você.
Souza não conseguiu o lance individual. E aí é isso. Pra mim, assim, pô, o Tite é muito mais treinador do que o Cristóvão. Pô, o Cristóvão tinha falhas gigantescas. Pô, ele não era nem treinador, tá ligado? Principal, assim, do Vasco. Pô, ele assumiu o Vasco quando o Ricardo Gomes teve o problema lá do AVC contra o Flamengo. Pô, assim, o Tite soube preparar o time dele. O Cristóvão não soube, sabe? O Cristóvão não soube ajustar o time dele. Ele manteve o time que ele pegou do Ricardo Gomes, que era o time que estava ganhando. Tudo bem. Só que no momento que precisava de ajustes, ele não arriscou fazer o ajuste. Pô, Fernando, é muito arriscado você tirar o Rômulo. Pô, nesse jogo aí, cara, arriscado. Arriscado é você deixar o Rômulo com o Rômulo olhando a bola enquanto o Paulinho sobe em cima dele, pô. Isso aí é arriscado. E no momento que ele coloca o Carlos Alberto, pô, ele tirou o Éder Luiz, sabe? Pô, o Vasco estava jogando em velocidade. Pô, na velocidade contra esse Corinthians, era o melhor jeito de você ganhar, porque esse Corinthians era muito rápido na frente, mas era muito devagar atrás, muito devagar atrás. Pô, o Alessandro era cascudo, o Chicão era cascudo, o Castan nunca foi esse jogador que corre, por mais que tivesse sido um bom zagueiro no Corinthians. Então, assim, o Vasco pegou por não saber fazer os ajustes necessários para enfrentar o Corinthians, era jogar na velocidade e, pô, segurar quando os caras subissem. Tipo assim, subissem, no caso eu falo, pô, o volante dos caras subirem. Tentar um contra-ataque mais eficiente. Acho que se o Vasco joga com Carlos Alberto, Diego Souza, Juninho e Éder Luiz, pô, esse contra-ataque seria mortal, pô. Seria mortal. É muito melhor até do que... Mas, tipo, ele preferiu manter. Até se tirasse o Feltre, tá ligado? Dava pra tirar o Feltre e jogar com o Newton recuado. Dava pra tirar. Só que o Cristóvão não soube fazer isso. Mas é isso, pô. Não tem muito o que falar. O Vasco perdeu por isso. Pô, o Corinthians já avançou e foi campeão. Como eu falei, o vencedor tava nessa chave. E pô, um jogo histórico, assim. Um dos jogos mais tristes que eu já vi. Pô, fiquei muito puto nesse dia. Queria quebrar tudo dentro de casa, com raiva. Porque, pô, o time do Corinthians era um time, assim, que dava umas porradinhas no Vasco. O Vasco, em alguns momentos ali, também batia um pouco no Corinthians. Mas, pô, nesse jogo aqui o Vasco tava amassando pra poder pegar e fazer, tá ligado? O Emerson, o Sheik, que era o jogador mais perigoso pra ele, pro Vasco ali que eu via, o Sheik tava anulado, pô. Então, o Vasco deu muito mole. O Vasco deu mole. Mas é isso aí.